gente sempre pergunta como funciona o processo de auditoria do Melhores, a gente quer trazer com esse vídeo várias informações sobre como esse processo funciona, desde o início do campeonato, em janeiro, até o final dele, até a consolidação dos dados e a publicação e também a cerimônia de divulgação dos resultados. Se você participa do campeonato, todos os meses você deve encaminhar os seus dados para ter as informações atualizadas dentro da ferramenta de comparação. Para isso, você tem várias alternativas, mas a mais segura é criar uma cópia de segurança. Com ela, além de ter os seus dados sempre atualizados, você garante um backup dos seus lançamentos que pode ser recuperado sempre que necessário. Todos os dados que chegam na Agrimis para participar do campeonato Melhores da Suinocultura, todos eles são auditados de alguma forma. O primeiro processo é automático. Então a gente tem dentro das nossas rotinas faixas de normalidade que a gente considera para índices de produtividade, como o índice mamário semiano, por exemplo, e todas as granjas que chegam passam por essa validação de normalidade, e o que tiver fora, né, acima ou abaixo de um índice que a gente considera aceitável, a gente barra. A rotina nos avisa que existe uma granja a ser analisada e a gente vai investigar daí manualmente essa granja. E a gente já teve que repensar essas faixas várias vezes. Quando a gente começou o campeonato, por exemplo, a nossa faixa de DFA não considerava possível um DFA de 35, 36 mamários femiano. E depois de 10 anos, a granja ganhadora bateu acima de 36. Então a gente teve ao longo do tempo, né, quando a gente pegava uma granja que era bloqueada na auditoria, a gente ia investigar a fundo e aquele dado era real, a gente já promovia uma melhora nas faixas e via que realmente a evolução da suinocultura estava nos fazendo revisar os processos de auditoria também. Então é mais ou menos assim que funciona, processo automático, a granja ela não passa pelo automático, vai para o manual, a gente revê se aquilo realmente é um problema da granja, um lançamento inconsistente ou não, ou se o nosso processo de auditoria já tem que ser repensado também em termos de faixas aceitáveis de produtividade. Uma vez que a cópia está aqui, nós fazemos várias avaliações. Nós olhamos quando foram os últimos lançamentos, nós verificamos os principais índices e indicadores dentro do S2 e essas informações elas são todas registradas num relatório, que nós chamamos de relatório de pré-auditoria. Nesse relatório nós fazemos um resumo, colocando os principais indicadores das granjas auditadas, quais os seus resultados, como foi a evolução dos indicadores nos últimos anos. Esses indicadores, nós olhamos todos aqueles que ajudam a compor os desmamados femianos. Nessa análise, nós nos atentamos a algumas características específicas das granjas, como, por exemplo, qual é o tamanho, se a granja utiliza ou não manejo em bandas, quando ela faz, qual é o período de lactação dos leitões, certo? E nós analisamos tudo isso para construir este histórico da granja que está sendo avaliada. Depois nós vamos apontando todas as situações encontradas. Se a granja tem diferença de estoque, se a granja faz muita alteração ou exclusão de lançamentos, quanto tempo a granja leva para fazer os seus lançamentos, se é uma granja que lança todos os dias, se é uma granja que demora muito para fazer lançamentos dentro do S2, se esses períodos de lançamento eles têm um impacto de dar chance que o usuário faça algum tipo de manipulação, certo? E nós também identificamos alguns pontos de melhoria na utilização do sistema. Muitas granjas que são auditadas, elas acabam nessa etapa de auditoria profunda de dados sendo desclassificadas, porque infelizmente, em alguns casos, nós pegamos algum tipo de manipulação que pode, de alguma forma, alterar o resultado do campeonato e deixar dúvida quanto ao resultado alcançado pela granja. Nesses casos, nós temos uma avaliação muito profunda que é feita aqui internamente com a comissão de auditores, onde nós levantamos todas as informações que geraram a desclassificação e comprovamos, demonstramos essas informações para essa equipe de auditores para que essa equipe ela chegue a um veredito final. Se, ok, pode ter tido algum tipo de exclusão, algum tipo de alteração, mas que não foi algo que modifique o resultado final, mas quando a gente percebe que sim, foi algo que modificou o resultado, é nossa obrigação como auditores realizar a desclassificação da granja.
Nesse caso, a granja fica desclassificada da edição que ela estava participando, mas ela pode, no ano seguinte, voltar a participar. As granjas desclassificadas, nós procuramos fazer contato com os produtores e colocar quais foram as situações encontradas. Bom, após receber as granjas auditadas internamente, a gente vai para o processo de auditoria in loco. Nesse momento, a gente convida auditores externos também da empresa, de instituições de ensino, de universidades, ou empresas reconhecidas no setor, para irem junto e confirmar a veracidade dessa informação. E como que é esse processo? É realmente uma checagem indivíduo por indivíduo, leitão por leitão, fêmea por fêmea, porque esse número tem que bater com a realidade do software. Então, quando a gente pega o sistema e imprime a lista de matrizes gestantes, a quantidade de fêmeas gestantes lá da granja precisa ser exatamente igual ao que está no sistema. Quando a gente faz os leitões de maternidade, as matrizes lactantes, também é conferido leitão por leitão, feito toda a soma junto com os nossos auditores externos e o pessoal da granja, para conferir se essa média está batendo com a média que o sistema apresenta. E também porque, se tem alguma diferença em estoque físico do que está no sistema, esse número não vai ser confiável. E aí que a gente se preocupa muito. Por quê? Porque esse investimento em uma auditoria in loco, para garantir que esse número é confiável, é fidedigno o que está no sistema com o que está dentro da granja. Então esse processo, para mim, é muito importante, porque é onde a gente garante que não tem manipulação de dado e que realmente esse indicador que está sendo apresentado no Melhores da Suinocultura é um indicador confiável e que pode ser utilizado como referência. Como você pode ter visto até aqui, esse nosso processo de auditoria digital, auditoria de dados e auditoria física é um processo com muito profissionalismo, muito comprometimento e muita seriedade, porque são os dados depois que são retornados ao campo para a tomada de decisão. Em caso de desclassificação de alguma granja que apresente alguma informação que essa informação não esteja de acordo com o banco de dados, como por exemplo, na parte física eu tenho mais matrizes fisicamente na granja do que dentro do banco de dados, isso é um dos exemplos de desclassificação de granja. Então nesse momento a gente faz um contato direto, particular, com cada uma dessas granjas para realmente entender o porquê que isso estava acontecendo. Se era alguma questão de manejo ou era alguma questão realmente de manipulação. Já teve alguns casos que mesmo o proprietário da granja não estava sabendo desse tipo de informação que estava da granja versus o sistema. Logicamente que temos uma quantidade muito pequena de desclassificação de granjas, porque essas granjas realmente de alta produtividade apresentam uma confiabilidade bastante grande de gestão e muitas vezes elas estão entre os melhores há vários anos. Então é um número muito pequeno, mas acontece sim de a gente fazer, nesses casos, a desclassificação dessa granja. Depois que se encerra toda a parte de auditoria dos dados das granjas, a gente entra na etapa de consolidação dos dados, que pra gente é a etapa onde a gente realmente concretiza o principal objetivo do Melhores da Suinocultura, que é criar um referencial. E é nesse momento que a gente faz a nossa contrapartida, que é gerar todo ano esse relatório anual com os dados da suinocultura, e é um material que vai servir para todas as granjas planejarem seu próximo ano, para que a gente tenha o nosso referencial de mercado, para a gente saber como é que a gente está. Muitas instituições de ensino, universidades usam esse material com os alunos para estudar os dados da suinocultura, então a gente oferece aqui uma série de indicadores
que só fazem a nossa produção melhorar ainda mais, porque é a partir desse referencial que a gente consegue se planejar e executar em seguida. Todo ano a gente faz uma análise e promove as melhorias para o ano seguinte. Esse ano a gente tem algumas ideias de trazer mais auditores para o processo. A gente sempre convida parceiros de fora para fazerem auditorias nas granjas junto com o pessoal da Agrinis. E a gente tem um projeto desse ano, tornar isso ainda mais amplo, ainda maior, de trazer pessoas que tenham interesse em participar. Algumas pessoas já pediram isso para a gente também. Então é algo que esse ano deve acontecer. E a gente pede que quem tiver dúvidas, sugestões sobre qualquer coisa relacionada ao Melhores ou sobre o processo de auditoria, que não deixe de entrar em contato com a gente, de perguntar, porque a ideia aqui é a gente trazer cada vez mais transparência e confiança para esse trabalho, né, que muitos produtores fazem e que geram realmente esse material que é oferecido ao mercado todo ano.